Então vamos lá. Hoje eu quis trazer uma palavra para vocês, porque na semana passada eu estava fazendo um estudo e me tocou profundamente. Foi uma palavra que eu já tinha conhecimento dela, uma palavra bem conhecida, que é quando Deus aparece para Salomão. Lá no Antigo Testamento, né, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, e lá no Antigo Testamento, um dos reis mais sábios, né, a pessoa mais sábia que já houve no mundo, foi Salomão, filho de Davi. Então eu até assim, antes eu confundia, eu falava assim, mas Davi parece um nome mais novo que Salomão, né? Mas não, Salomão foi filho de Davi. E Deus aparece para Salomão e pergunta para ele em sonho, Salomão, o que você quer, né? O que você precisa? E aí Salomão responde, né? Uma das palavras que a gente já ouviu muito, né? Que é comum as pessoas falarem, Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E aí eu estava lendo o texto, né, que fala essa passagem, tá lá em 1 Reis. Então lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, eu vou pedir para vocês abrirem, no capítulo 3. A gente vai ler o comecinho desse capítulo para entender como é que foi essa história, como é que foi a aparição de Deus para Salomão. E enquanto eu estava lendo, me veio uns insights na cabeça, me veio umas coisas, eu falei, olha, nossa, que coisa mais profunda isso, né? Quais são esses elementos que há nesse discurso de Salomão? Porque afinal de contas a gente tem na palavra que esse episódio, né, Deus aparecendo para Salomão, Deus se agradou do pedido de Salomão e deu a ele não apenas a sabedoria, mas muitas outras coisas, muitas outras bênçãos na vida de Salomão. Então vamos lá, abre sua Bíblia no capítulo 1 Reis. Então, 1 Reis, capítulo 3. É no versículo 1 que a gente vai começar a ler para a gente entender, tá? Como é que foi esse contexto. Então, diz assim, Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor. Então, o Senhor tinha se revelado para Davi, falando que Davi ia dar as instruções para que Salomão construísse um templo para o Senhor. Antes disso não tinha esse templo, é o grande templo, né, do Antigo Testamento, que é feito sob a orientação exata. Então não foi Davi que construiu o templo, mas foi Davi que deu a orientação para que Salomão construísse um grande templo, né, em honra de Deus. E aí fala assim, ele a trouxe, né, trouxe a esposa, até a cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Então ele tinha uma missão, certo? O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor, que era a grande obra que Salomão estava destinado a fazer. Salomão, e aí entra alguns aspectos aí que eu vou chamando a atenção para vocês no texto, tá? Salomão amava o Senhor, o que demonstrava, então além dele amar o Senhor, ele demonstrava esse amor andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Então para quem está entrando, a gente está em 1 Reis, capítulo 3. Lá em 1 Reis vai mostrar quando foi que Salomão respondeu a Deus que ele queria sabedoria. Então a gente já sabe que Salomão casou com a filha do faraó, né? E aí foi para a cidade de Davi, enquanto o templo, né, dedicado ao Senhor, ainda não tinha sido construído. E nesse primeiro comecinho a gente vê que Salomão amava o Senhor e demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Então a gente vê, a primeira coisa, que Salomão, além de amar ao Senhor, ele era um filho obediente. Por quê? Porque ele seguia os passos do seu pai, né? Que na época é o rei Davi, né? Davi. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Então, olha só, Salomão teve a revelação do Senhor em sonho. Então, se você está chegando, fica atento. Salomão, ele recebe o Senhor num sonho à noite. E o Senhor lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Algumas semanas atrás, a gente falou aqui a história de um cego chamado Bartimeu. E que Jesus, ao levantar, né, esse cego, pergunta para ele, o que você deseja?
E aí nessa live a gente falou muito, né? Nossa, se Jesus aparecesse agora na minha frente e me perguntasse o que eu desejo, né? O que eu responderia? No dia eu até falei sobre essa história de Salomão, né? Salomão pediu sabedoria, o que você pediria? E aí aqui tem alguns elementos da resposta de Salomão que são bem interessantes. Então esse rei, que era temente ao Senhor, né? O primeiro aspecto, ele temia o Senhor e amava o Senhor em obediência às leis que tinha, né, sob aquela comunidade naquele momento, né? A antiga lei, que é o Velho Testamento. Salomão respondeu ao Senhor. Então, Deus vai e fala, né? E aí, o que você vai querer, Salomão? E aí, Salomão, em sonho, respondeu: tu foste, olha a resposta, a complexidade. Ele não respondeu simplesmente, Senhor, me dá sabedoria. Vamos olhar direitinho o que ele está falando. Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Então, o que está falando aqui? Que Deus foi muito fiel a Davi e Davi foi fiel a Deus. Então, nesse momento aqui de fala de Salomão, Salomão está honrando o pai dele, né? O pai humano, né? Que é Davi. Ele está reconhecendo a obra que Davi fez e está reconhecendo que Deus foi muito bondoso com Davi em dar um filho que seria consagrado, né, ao Senhor. Salomão foi um filho consagrado ao Senhor. Então, só aqui a gente já olha e já percebe um dos mandamentos que depois Jesus falou, né? Honrai pai e mãe, né? Salomão está aqui reconhecendo a hombridade do pai dele. Não quer dizer que Salomão aqui está falando, meu pai foi um pai perfeito, Senhor. Não. Ele está reconhecendo a obra, né, que Davi fez sob a orientação e as bênçãos do Senhor. Então, Salomão está aqui olhando para a obra do pai dele e falando assim, olha, ele foi um servo temente ao Senhor, dedicado ao Senhor, e o Senhor nunca o abandonou, né? Inclusive deu um filho, que sou eu, que está sentado, né, nesse trono hoje. E aí mais para frente fala assim, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Então ele reconhece a missão que ele tem ali, né? Beleza, até agora foi meu pai Davi, você não o abandonou. Meu pai fez um ótimo trabalho, né? Eu reconheço, eu honro tudo que meu pai foi antes de mim. E hoje eu reconheço que sou eu que estou nesse lugar, sou eu que tenho que assumir essa postura, né? Então Salomão vira e fala assim para Deus, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, né? Eu sou o servo hoje à sua disposição. Teu servo, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Nesse momento aqui, Salomão reconhece aos olhos do Senhor a fraqueza dele. Qual é o problema, né? Sabedoria é algo muito diferente de inteligência. Eu posso ser muito inteligente para vários assuntos acadêmicos e não necessariamente ter sabedoria, porque a sabedoria ela vai muito além do conhecimento. Tanto que a gente pode ver quantos exemplos de pessoas inteligentes que não usam de forma sábia o conhecimento e não tem sabedoria para agir, né? Eu falo assim, tem tantos ladrões, né? Tantos golpes aí, que você fala, gente, a pessoa é inteligente. O problema é que ela não usa a inteligência a seu favor. E um dos princípios, né, da sabedoria é usar a inteligência a seu favor, né? Então, assim, uma pessoa inteligente não necessariamente vai ser uma pessoa sábia, mas uma pessoa sábia é uma pessoa inteligente, independente dos conhecimentos acadêmicos que ela tenha, né? Então, aqui Salomão, um dos princípios, né, da sabedoria é a questão da humildade. É eu reconhecer que eu não sou o bambambam, que eu não sei, eu não tenho todas as respostas, né? É reconhecer as nossas fraquezas. Muitas pessoas ficam na arrogância de só olhar para aquilo que é bom, de achar que é o maioral, e aí se fecham para a sabedoria do Senhor. Então, aqui a gente percebe que, primeiro, existe, né, na conduta do Salomão aqui, uma obediência ao Senhor, um amor e um temor ao Senhor em primeiro lugar. A honra ao próprio pai, né, o pai de vida mesmo, que foi Davi.
Então ele honra, né, a história do pai até aqui, se coloca em posição de dependência, de obediência ao Senhor, aliás, de obediência primeiro, né, de obediência, agora eu tô aqui, sou seu servo e quero entregar minha vida a você, né, mas reconhece com humildade a fraqueza dele, né, eu imagino uma pessoa jovem recebendo um trono, né, Salomão foi um rei muito jovem no trono. Então, peraí, Senhor, eu sou um jovem, eu tenho uma missão tão grande aqui que eu não sei o que fazer. Então, Salomão, ele teve a humildade de olhar para as próprias fraquezas, né? Que muitas pessoas não dão conta de olhar, né? Peraí, quais são as minhas fraquezas? Quais são aqueles pontos, assim, que eu preciso de ajuda, de muita ajuda, porque eu não dou conta, né? Então, o pedido de Salomão, a resposta de Salomão, ela é categorizada com esses aspectos, né? Tu foste bondoso para com o seu servo, meu pai. Ele honra o caminho do pai até aqui. E aí fala, agora sou eu que estou aqui, Senhor. Eu me coloco em obediência. Mas olha só, eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Então, assim, dentre esse povo todo que está aqui, você me escolheu. Então eu assumo, tá? Eu sou escolhido pelo Senhor, né? Um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Aí vem, né, a palavra que é tão famosa, né? Que quando Salomão pede sabedoria ao Senhor. Mas olha exatamente como é o versículo. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Aí continua assim, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso o Senhor lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, então assim, vamos pensar, Salomão podia ter pedido tudo, Senhor, eu quero ser um rei rico, né? Mas não, ele foi e pediu, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, né? De sabedoria, em outras versões vai aparecer, e na versão original, assim, em alguns manuscritos, a palavra é traduzida como habilidade. Então dá algumas habilidades para governar o teu povo, e para que eu seja capaz de distinguir entre o bem e o mal. Então, o que acontece aqui? Salomão, ele podia ter pedido para as pessoas, para si, mas não, ele não fez um pedido exclusivo para ele. Ele fez enquanto a posição dele de rei, mas ele não fez um pedido egoísta, ele fez um pedido que Deus pudesse habilitar ele para que ele pudesse governar aqueles súditos, aquelas pessoas que dependiam dele. Então Salomão tinha noção da consequência dos atos dele, né? Então vamos dizer assim, isso agradou ao Senhor porque eu vou fazer um paralelo aqui, quando Jesus estava no deserto e ele é tentado pelo diabo, e o diabo fala assim, olha, se você é Deus, né? Se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão, porque você está com fome, então transforma essa pedra aqui em pão. E aí Jesus fala, não, eu não vim para fazer as coisas em benefício próprio, eu vim para fazer em bem do povo. Então Jesus, né, sendo tentado na terra, como nós somos tentados diariamente, a gente é tentado a fazer as coisas em benefício próprio, né? Pelo egoísmo, pela nossa natureza, a gente faz as coisas em benefício próprio, né? Mas aqui Salomão nos mostra que ele tinha no seu coração a vontade de fazer a vontade do Senhor, que não era em benefício próprio, era reinar para milhares de pessoas, para centenas de pessoas ali que dependiam dele. Então ele reconhece toda a grandeza do Senhor, reconhece a sua pequenez diante dessa obra, mas fala, se diante de todas essas pessoas o Senhor me escolheu, eu vou dar o meu melhor, mas me dê discernimento para isso, porque sozinho eu não consigo. Então Salomão revela a dependência dele ao Senhor. E isso, né, todos esses elementos que foram, né, o que eu identifiquei aqui, né, alguns dos elementos que tem aqui nesse discurso agradaram demais o Senhor. E aí Deus fala, o pedido, né, no versículo 10, 1 Reis 3, 10. O pedido de Salomão fez, agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza,
nem pediu morte aos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Então Salomão, ele pediu discernimento para que ele pudesse ser um rei justo, né? Um rei justo, ele sabia da importância da missão que ele tinha ali. E nós, né, vamos pegar assim, nós no nosso dia a dia, nós temos a missão de reinar na nossa casa, né? Recentemente eu escutei uma pregação de uma pessoa e ele falou: olha, você é o rei da sua casa, você é o presidente da sua casa, você é o governador da sua casa, né? Você tem uma responsabilidade, se você é mãe, pai, pelos seus filhos, né? Os filhos que Deus nos dá, lá na frente a gente vai prestar conta, né, disso. Então, se hoje você está numa empresa, se você é líder de uma empresa, né, você tem uma responsabilidade não apenas consigo, mas pelas pessoas que dependem de você. Então, quanto mais sabedoria a gente pedir ao Senhor, mais bem instrumentalizados nós estamos, porque sem a sabedoria fica muito difícil, né? Vamos dizer nos dias de hoje, quem aqui está com completa lucidez, completo conhecimento da situação, a gente fica perdido. Sem a orientação do Senhor é praticamente impossível sobreviver nesse mundo, né? É impossível sobreviver. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo a nossa dependência ao Senhor. Isso é um princípio de sabedoria. A dependência de que sem a orientação dele nós estamos perdidos, além de não ter acesso, né, à vida eterna, nós estamos perdidos nesse mundo, né, com a venda nos olhos, né, em contato com ele muitas vezes já é difícil. Imagina quando a gente não tem esse contato. Então o Senhor, ele está aqui para falar com a gente, né, no exemplo de Salomão, que a nossa dependência, né, nos colocarmos dependentes, nos colocarmos em posição de humildade para reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer, né, peraí, o que eu preciso, né, para prosperar que eu não estou conseguindo, qual é a mudança de comportamento, eu consigo fazer isso hoje porque Jesus veio para nos salvar em sacrifício e habilitou o Espírito Santo dentro de nós, né? Então hoje eu tenho, né, à minha disposição, à sua disposição, à nossa disposição, o Deus Pai, né, o Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que eu consigo me moldar, né, que eu consigo mudar o meu caráter, a imagem e semelhança do que foi Jesus, né? Então eu posso hoje acionar esse conhecimento da sabedoria por meio do Espírito Santo dentro de nós. E aí você pode me falar assim: nossa, eu não sei se eu responderia isso, né? Se Deus me perguntasse, né, o que eu responderia, que foi o que a gente conversou na live lá do Bartimeu, o que eu responderia, né? Uma coisa, né, delicada, né? O Senhor vem e pergunta, e aí quando a gente vê a resposta de Salomão, a gente vê, peraí, antes de saber o que eu quero, eu preciso entender qual é a missão que Deus tem para mim. Porque só a partir dessa missão eu vou saber, né, como agir, eu vou saber qual é a minha missão diante da vida, né? Tem um filme recente que a Disney lançou que chama Soul, chama Soul, de alma. É um vídeo assim, é um filme muito fofo, não fala de religião, não fala nada de esoterismo nem nada. É um filme que traz uma reflexão a respeito da nossa missão. Cada um veio com uma missão, com habilidades, com dons e talentos, né, que o Senhor vai plantando na gente, que plantou no nosso sopro, né, quando Ele nos soprou o sopro do Espírito, trouxe pra gente dons espirituais também. E aí a gente precisa colocar a serviço. Esse filme é super bacana, ainda mais pra quem tem criança, é super interessante de ver e da gente pensar. Então aqui Salomão, ele tinha clareza da missão dele. Eu tenho a clareza que de todas essas pessoas o Senhor me escolheu. Então se o Senhor me escolheu para essa missão, me dê discernimento, me dê capacitação. Então eu não sei qual é a posição que você vive hoje, né? Se você está enfrentando um desafio de um novo empreendimento, se você está enfrentando um desafio de um novo formato para o seu negócio, se você está desempregado, eu não sei qual é a sua realidade, eu só sei que Deus sabe da sua realidade e que o que você precisa é se instrumentalizar nele, porque sem ele fica impossível. Então é reconhecer, peraí, Senhor, me dê orientação, que coloque as pessoas certas no meu lugar, no meu caminho, para que eu entenda qual é essa diferença entre o bem e o mal, para que eu não caia nas armadilhas, né, do inimigo e possa me fortalecer nesse lugar de fé aqui, nesse lugar de obediência, né, de tranquilidade no Senhor. Então vamos voltar só para a gente
concluir a resposta do Senhor. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu tudo isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, olha a questão da obediência, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Após isso, tem um episódio, que é o primeiro episódio da manifestação da sabedoria do Senhor, que mostra para ele que não foi só um sonho, né? Que foi a questão de que chegaram duas mulheres deram à luz, o neném de uma mulher morreu e o neném da outra sobreviveu. E aí, quando uma estava dormindo, a que tinha o neném morto foi lá e trocou os filhos. E as duas se colocam diante de Salomão. E aí Salomão fala assim: pois bem, então tá resolvido, vocês estão brigando aí para saber de quem que é o filho, vamos fazer o seguinte, já que um morreu, vamos pegar o outro, a gente corta a criança no meio e dá uma metade para cada um. E aí a mãe verdadeira, diante daquela coisa horrível, né? Peraí, o rei tá falando que vai cortar meu filho. Não, peraí, pode dar para outra. Quando ela se manifesta a favor do filho, ele fala assim: tá resolvida a história, você é a mãe verdadeira. Então Salomão, a partir dessa demonstração, né, da sabedoria dele, que foi que aí as pessoas olharam e falaram: realmente ele é um rei sábio, né? Reconheceram a sabedoria do Senhor. Salomão foi mostrando a sabedoria. Então aí você vai falar assim: Ana, beleza, Salomão, Deus apareceu para ele, mas e nós, meros mortais aqui, né? Não houve uma pessoa tão sábia. Aí a gente vai lá em Tiago. O texto de Tiago está lá no Novo Testamento. O texto de Tiago fala assim, Tiago capítulo 1, versículo 5. Eu amo o livro de Tiago porque é dito como um dos livros de sabedoria no Novo Testamento, né? Depois da vinda de Jesus, então sabedoria sob a luz desse Novo Testamento. Então é um livro assim que, inclusive, foi o tema da nossa primeira live aqui, foi a sabedoria sob os olhos do Tiago. E aí no texto de Tiago fala assim, no capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então aqui Tiago está nos falando assim, peraí, se você está precisando de sabedoria, não precisa acontecer igual aconteceu com Salomão. É claro que se o Senhor quiser aparecer em sonho, da forma como for para mim, está super bem-vindo, eu imagino para vocês também. Mas nós temos o livre acesso ao Senhor por meio do Espírito Santo hoje. Eu não preciso fazer, como era no Antigo Testamento, né? Oferecer sacrifícios em um lugar sagrado para poder ter acesso ao Senhor. Não. Jesus morreu para redimir dos nossos pecados. E Ele nos habilitou por meio do Espírito Santo a ter livre acesso ao Deus, né? Então não existe outro intermediário a não ser o Senhor Jesus, né? Por meio do Espírito Santo. Então o Tiago fala assim, peraí, quem não tem sabedoria, pode pedir, que Deus vai nos dar livremente. Ou seja, a sabedoria, ela não é mérito de ninguém, ela é graça. Ela é graça. Lá em Provérbios tem um outro texto que vai falar assim, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Então a sabedoria, ela é um achado, ela é uma graça. Você só precisa buscar pela sabedoria que ela vem. Agora o entendimento, conhecimento, discernimento é uma busca, né? É uma busca de quem está querendo obter, né? Então é uma coisa de conquista. Então eu posso pedir ao Senhor que quanto mais eu pedir, mais sabedoria Ele vai me dando no dia a dia, né? E aí a gente vai se instrumentalizando.
Então, quando a gente vê aqui que o pedido de Salomão agradou tanto ao Senhor, e aí eu falei assim, gente, se agradou, quais são esses elementos que agradou tanto ao Senhor, né? Olhando de uma forma que, com o meu entendimento, né? Sob a luz do meu entendimento. Eu olhei e falei, olha, Salomão amava o Senhor, Salomão era temente ao Senhor, ou seja, ele respeitava e temia as consequências dos seus atos. Ele queria ser obediente ao Senhor. Ele honrava o pai que ele teve e o legado que o pai construiu. Ele não chegou se lamentando, olha, meu pai fez isso, fez aquilo. Não, ele simplesmente honrou, respeitou o legado do pai. E aí ele vai e reconhece a dependência do Senhor. Que aquela missão que o Senhor deu, ele só poderia fazer sob a luz da orientação do Senhor. Ok, Senhor, eu aceito a missão que o Senhor me dá, mas me instrumentalize, porque eu sou um jovem e minha visão é limitada, como a nossa é. Quantas informações a gente está tendo agora nesse tempo de pandemia, e aí a sensação que você está super informado, mas com zero conhecimento. A gente tem uma visão muito míope da situação, então a gente fazer avaliações é muito complicado, porque a nossa visão tem sido míope, tem sido sobre facetas de uma realidade, né, muito mais complexa. Então o Salomão aqui virou e falou assim, peraí, eu reconheço essa minha visão aqui de fragilidade, né, essa visão, eu não sei, mas eu sei que se o Senhor me colocou aqui, eu tenho a obrigação, né, a missão, o compromisso de honrar essa missão, que é o convite que eu te faço. Aonde Deus te colocou? Se Deus te colocou para ser mãe de uma criança que te dá muito trabalho, que é um desafio para você, Deus te deu essa criança. Então você vai se instrumentalizar, peça ao Senhor sabedoria para educar essa criança. Né? Se você tem uma empresa que está passando por muitas dificuldades, eu não sei qual é a sua realidade, mas saiba que existe uma missão para você estar ali. Se você está na missão certa, porque tem pessoas também que não estão na missão certa, né? Se você está na missão de governante do povo, né? Eu não sei qual é a sua visão de professor, né? Qual é a missão? Se você está na sua missão, a missão é um lugar que Deus te colocou, peça ao Senhor instrumento, peça ao Senhor sabedoria, até para confirmar se você está na missão certa, até para falar, Senhor, se eu não tiver, me manda assim 10 mil sinais, porque eu falo pro Senhor, Senhor, eu sou meio lerda às vezes, então assim, se precisar, fala 10 vezes, por favor, não perde a paciência comigo, porque eu quero aprender, eu tenho sede de aprender. E aí vem a questão da nossa busca, da nossa entrega. Tem um outro texto que vai falar assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Está lá no texto de Mateus 6,33. Então, olha que bonito. Quando o Senhor fala para Salomão, eu me alegrei do que você pediu, e por você ter pedido tudo isso, não ter pedido só coisas, né, a seu favor, não ter pedido coisas em benefício próprio, eu vou te dar o que você me pediu, que é essa sabedoria para discernir o que é bem, o que é bom do que é mal. E eu estou reconhecendo que você tem um propósito com isso tudo, um propósito que vai para além do seu benefício próprio, um propósito para os outros, para servir. Então eu vou te dar a sabedoria, não só isso, mas tudo aquilo que você não pediu e que talvez você pediria. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar, né? E aí ele vai dando uma lista aqui, né? Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você, de andar nos meus caminhos, obedecer os decretos, os meus mandamentos, eu prolongarei a sua vida. Então ele deu riqueza, deu fama, deu discernimento, deu sabedoria e ainda prolongou a vida de Salomão. E aí nesse texto de Mateus, que já é no Novo Testamento, fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a gente fazer a obra do Senhor. Por isso que o temor ao Senhor, o respeito, né, é tão importante. Porque não basta só eu ter o conhecimento da palavra do Senhor, de saber o que é certo e o que é errado. É muito fácil, né, eu falar assim, olha, matar é errado, roubar é errado, mas peraí, os meus atos são diferentes. Então, só saber da palavra do Senhor não implica em sabedoria, mas saber
o que está na palavra e colocar isso em prática implica em sabedoria. Então eu sei que em alguns momentos, né, há sabedoria porque a palavra do Senhor está sendo empregada, a palavra do Senhor está virando uma realidade na nossa vida, né? Aí tem um trecho aqui que eu peguei de um estudo que eu estava fazendo que fala assim: nem toda pessoa inteligente é sábia, mas toda pessoa sábia é inteligente. Quantas pessoas inteligentes usam a sua inteligência sem sabedoria como instrumento para o mal, né? Que foi aquilo que eu falei. Quantos ladrões aí são assim, eles articulam, que eu falo assim, não tem condição, a pessoa pensa, né, e faz aquilo. Se usasse isso para o bem, quantas pessoas no Brasil que se usassem para o bem, a gente seria um país muito mais evoluído, né? Porque a gente está entregue à mercê de pessoas inteligentes usando sem sabedoria a inteligência. E fala assim: sábio é a pessoa que não só conhece muito, como coloca em prática e sabe usar o seu conhecimento para o bem de todos, e não visa somente o benefício próprio. Até porque, quando ajudamos os outros, estamos, de certa forma, nos ajudando também. Então, Salomão, ao ajudar as outras pessoas, foi beneficiado de todas as graças, de todas as dádivas. Mas ele teve a busca primeiro pelo que era coletivo, primeiro pelo que era para agregar a vida das outras pessoas, né? Para cumprir a missão, reconhecendo: Senhor, eu sei, dentre todas as pessoas do mundo, o Senhor me escolheu, então eu vou me instrumentalizar para fazer o meu melhor aqui, mas para isso eu preciso da sua sabedoria. Então, meu convite hoje é que você pense, né, com humildade, quais são aqueles elementos, aqueles pontos em você que precisam ser moldados, que você vira e fala assim: sozinho eu não vou dar conta. Sabe, qual é aquela missão que toca o seu coração? Por exemplo, uma das minhas missões é vir aqui falar para vocês da palavra do Senhor. Ele me levantou para isso e é isso que eu vou fazer. Quando eu estou atuando, né, desenvolvendo as minhas mentorias e estou ajudando as pessoas, quando eu estou ajudando na empresa, eu tenho um propósito de ajudar, mas eu sei que sozinho eu não consigo, porque é muita coisa, né? É muito conhecimento que a gente tem que ter em todas as áreas, a área aqui de educar, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um marido, né? A gente gerenciar um lar não é uma tarefa fácil, mas é uma missão. E se Deus me deu essa missão e eu tô tendo dificuldades, tendo ou não dificuldades, eu vou acionar o Senhor para que o Senhor dê a orientação. Então, na sua vida, a mesma coisa. Que momentos hoje que você vira e fala assim: eu preciso de mais sabedoria. Sabedoria para ter mais controle emocional diante de tudo que está acontecendo. Sabedoria para saber como eu ajudo as outras pessoas, né? Em momentos agora delicados, que tem tantas famílias passando por necessidades. Qual é a sabedoria? Qual é o aspecto da sua vida que você precisa de mais sabedoria, de mais luz do Senhor para ter esse entendimento, né? Essa profundidade desse entendimento e dessa missão na sua vida, né? O Rodrigo está colocando: para a honra e glória do Senhor. E é isso mesmo, para que a nossa ação seja a fim de glorificar ao Senhor, seja a fim de que o Senhor se orgulhe de nós, não nós nos orgulhemos do que nós fazemos, mas para que o Senhor se alegre da boa obra que nós estamos nos propondo a fazer. Então, que você ame o Senhor, né, seja temente ao Senhor, obediente à missão que Ele te deu. Reconheça, honre seu pai e sua mãe, independente da vida que eles tenham tido ou te proporcionado. Eles são os responsáveis pela sua vida e só por isso, eles já são dignos de toda a honra, né, que um pai e uma mãe deve ter. Então a gente precisa reconhecer os nossos pontos falhos com humildade diante do Senhor, nos colocarmos em dependência do Senhor. Sem Ele, sem a percepção dEle, sem a sabedoria dEle, a gente fica cego, a gente derrapa, a gente tropeça, e é o tempo todo se a gente não vigiar, né? E aí a gente pedir para que o Senhor nos instrumentalize na missão que Ele nos deu, porque é difícil, pode parecer impossível. Salomão era um jovem num trono para governar uma nação. Tem missão mais difícil que essa? Tem missão mais assim de você olhar e falar: o que eu faço agora? Eu fico imaginando, né? Você jovem, agora eu esqueci quantos anos que Salomão assumiu o trono. Depois eu vou pesquisar, se alguém souber, me ajuda aí na colinha. Mas eu esqueci mesmo.
E aí eu fico pensando, um jovem num trono com uma nação inteira. Quer missão mais difícil, mais desafiadora do que essa? Eu não sei qual é a sua missão, mas a boa notícia é que existe um Deus maravilhoso que nos habilitou por meio do Espírito Santo para acioná-lo e pedir a ajuda do maior universitário que já existiu, que é Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. E agora, para a gente encerrar, vamos fazer uma oração para a gente entregar essas nossas mazelas ao Senhor, né, em arrependimento dos nossos erros e pedir para que o Espírito Santo possa moldar o nosso caráter. Amém? Então vamos lá, fecha os seus olhos agora, vamos concentrar agora nesse momento de intimidade com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, nós estamos diante de Ti, Pai, para consagrar toda a nossa vida nas Suas mãos, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor nos construiu a imagem e semelhança do Senhor e nos possibilitou ser adotados como filhos, Pai, tementes ao Senhor, crendo que o Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai, é o nosso Salvador, Pai. Nós cremos em Ti, cremos na Sua misericórdia, cremos na Sua bondade, na Sua verdade e na Sua justiça, Pai. Nós ainda somos como crianças engatinhando na fé, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está de braços abertos para nos acolher. Nós sabemos também que a graça do Senhor é maravilhosa e é por meio da Sua graça que o Senhor distribui a sabedoria por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós buscamos nessa noite, Pai, a orientação da Sua sabedoria, Pai, para cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão sob seus olhos, Pai. Que o Senhor nos traga clareza da missão de cada um, Pai. E que o Senhor nos traga nesse momento, Pai, os instrumentos, a orientação que nós precisamos para cumprir essa missão, Pai. Por mais que nós, aos nossos olhos humanos, tenhamos medo, aflições, inseguranças, podemos até duvidar, mas nós sabemos que o Senhor não duvida disso, Pai. E que o Senhor nos deu a missão, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar para que nós possamos cumpri-la, Pai, da melhor forma que nós possamos, da melhor forma que a gente possa conseguir mesmo, com todas as nossas forças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça, Pai, o senso de sabedoria, de justiça, de verdade, de amor, nos dê entendimento, Pai, dos propósitos do Senhor, do Seu caráter, da Sua bondade, da Sua dignidade, Senhor. Nós reconhecemos em Ti toda a santidade. Nós lhe pedimos, Pai, que acolha em Teus braços agora todos nós que somos Seus filhos, Pai. Nós estamos precisando de colo, cada um à sua maneira, cada um com a sua dor, com as suas aflições, com as suas perdas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, acolha-nos como filhos do Senhor, nos coloque no colo, Pai, nos dando o conforto que nós precisamos. Se cada um de nós precisa de correção, que o Senhor faça, Pai, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. E como filhos nós nos colocamos diante de Ti em obediência, Pai, em respeito, para que toda ação que nós façamos seja para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso reino. Venha a nós, de novo, ou mais uma vez, gente, me ajuda aí. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e que na próxima semana a gente esteja aqui, ó, firme e forte, né, para nos fortalecer nesses tempos tão delicados que estamos vivendo. Viu? Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Até mais.